Você viu aí, já decolamos. Seja bem-vindo a bordo de mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades da região, do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo também, por que não? Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você pode participar ou assistir o nosso programa e, mais do que isso, pode interagir conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo qualquer tipo de comentário, crítica, observação que você quiser fazer. E, aliás, a gente sempre estimula você a fazer isso, a interagir conosco aqui no Opinião Cidade. Especialmente quando a gente trata de assuntos de grande interesse público, como é o caso que nós vamos fazer hoje aqui no Opinião Cidade. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade a doutora Luciana Crivelin, dermatologista em São José do Rio Preto, uma das referências da medicina aqui na nossa cidade, sobre os tratamentos das doenças de pele, né? A dermatologia. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Especialmente nós vamos falar sobre o câncer de pele, as lesões pré-cancerígenas e um tratamento, uma terapia que tem sido utilizada já faz tempo, né? Só está me dizendo, e com bons resultados para as pessoas que têm essa patologia, né? A tendência ao câncer de pele ou até a doença depois de confirmada, etc. A doutora Luciana chegou aqui, recebi ali na porta da TV, estava olhando o solzinho lá fora, né? Hoje nós estamos com a temperatura mais ou menos amena de 35 graus, 37 graus, alguma coisa assim, e com um sol muito forte. Quer dizer, esse clima da nossa região, né, essa prevalência do sol, imagino que faça sol aqui na nossa região uns 300 dias por ano, se não fizer mais, não é isso? E o sol é uma das causas que levam a essa preocupação do câncer de pele. É isso, doutor? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Olá, primeiramente eu que agradeço o convite para participar do seu programa. Realmente, hoje o tema que nós vamos discutir é um tema de extrema importância, né, na nossa região, que nós temos essas altas incidências de radiação durante o ano todo, aqui o inverno é muito escasso e as nossas temperaturas, cada dia que passa, estão se tornando mais elevadas e realmente é um motivo de preocupação, né? Então, como nós estávamos discutindo na hora que eu cheguei do estúdio, a gente observa que a nossa incidência, né, o calor, essa irradiação é muito importante do tema que nós vamos abordar hoje, que é o câncer de pele e as lesões pré-cancerígenas. Doutora, o que a gente pode definir como lesões pré-cancerígenas? Como as pessoas podem saber disso? É só depois de consultar um profissional, consultar um médico, um dermatologista, que ela pode ter certeza de que está com uma portadora de uma lesão pré-cancerígena? Isso. E aí tem que cuidar disso. Na verdade, qualquer alteração que o paciente observe na pele, qualquer lesão que ele, né, inicia-se na pele, ele deve procurar um especialista, porque muitas vezes ele não vai conseguir fazer um autoexame e reconhecer que ele está diante de uma lesão pré-cancerígena. Então nós temos região do corpo. Qualquer região exposta, né? Então nas regiões expostas é que pode aparecer essa lesão pré-cancerígena. Inicialmente ela começa com uma manchinha que todo mundo começa a observar, uma mancha mais clarinha ou uma mancha mais escura, né? Então essa lesão a gente já fala que é causada pelo dano solar, mas ainda não é considerada uma lesão pré-cancerígena, e nós já temos as lesões em si, né, que elas já começam a apresentar uma certa alteração e que elas devem ser tratadas, porque se não ocorrer o tratamento correto delas, a gente futuramente estará diante de um câncer de pele. Doutora, nós não estamos falando daquelas pintas tradicionais que as pessoas têm, às vezes, com herança familiar, qualquer coisa assim, uma coisa diferente. É outro tipo de lesão. Essa nós chamamos de nevos, né, que são as pintas, o termo popular, que a gente pode nascer ou adquirir algumas ao longo da vida. Essa não tem relação com a exposição solar. O que pode acontecer é essa radiação sobre esses nevos, sobre as pintas, no futuro também ocasionar um câncer de pele, que aí nós chamamos de câncer melanoma, né? Agora, o câncer decorrente da exposição ao sol, nós chamamos de câncer não melanoma, né? Que é esse que a gente vai abordar um pouquinho no nosso tema de hoje. Por que um é melanoma e o outro é não melanoma? Um é mais grave que o outro? Existe essa todos têm o seu grau de importância porque a gente está diante de um câncer de pele, né? Tá. O que vai mudar é que um vem de ou um nevo, uma pintinha que nós já temos, ou de um aparecimento de uma lesão inicial, e o outro, as outras duas formas de carcinoma não melanoma, é o que acontece devido, um dos fatores, à exposição solar.
Certo. Alguma prevalência de idade que isso pode ocorrer para as pessoas ou isso também está ocorrendo cada vez mais jovem para as pessoas? Doutor? O câncer não melanoma, a gente vai, né, encontrar ele numa fase mais tardia, né, a gente fala assim, uns 40 anos, mais ou menos é o pico que o paciente geralmente começa a desenvolver, 40, 50 anos é uma média, mas nós podemos encontrar em pacientes mais jovens, não necessariamente é só essa faixa etária de idade, né? O paciente que se expõe muito ao sol, às vezes profissionalmente ou por um hábito de se expor ao sol, a gente pode precocemente encontrar essas lesões. Doutora, há um tipo de mancha, né, de pintas que as pessoas têm, que são as chamadas manchas senis, né? Que as pessoas passam até depois de uma certa idade, eu até já tenho algumas aqui. Isso é mais ou menos normal na idade dos 60 anos, dos 50 e poucos, é isso mesmo? Isso, a gente fala até aí não tem tanta preocupação. Enquanto ela é só uma mancha, a gente vai acompanhando, né? A gente orienta o uso do protetor solar. O perigo é continuar essa exposição, porque aí essa manchinha, que até então, né, considerada boazinha, benigna, ela vai crescendo. E aí que mora, como eu disse, o perigo, porque ela vai aumentando, ela vai se desenvolvendo, se torna uma lesão pré-cancerígena e, se não for tratada, o câncer de pele. A senhora falou agora que algumas pessoas têm, por compromissos profissionais, a necessidade de permanecer muito tempo sob o sol, né? Os empregados dos Correios, por exemplo, exatamente, as pessoas que trabalham ao ar livre, pedreiros, por exemplo, tem muita gente que trabalha ao ar livre, e tem algumas pessoas que, embora não trabalhem, cultivam o hábito de permanecer muito tempo no sol, especialmente as mulheres, né? Acho que eu estou sendo preconceituoso em falar assim, mas especialmente as mulheres gostam muito de se manter muito tempo no sol. Isso é um hábito perigoso, é isso, doutor? É um hábito perigoso, né? Então, por questões estéticas, né, pelo bronzeado perfeito, elas acabam se expondo ao sol sem ver o risco a longo prazo de tudo isso. Então, até foi, agora recentemente, um hábito que começaram a adquirir e que em algumas capitais, algumas regiões começaram a ficar, né, até famosos, os banhos de laje. Isso. Em que essas mulheres vão até esses locais que vendem esse tratamento, são submetidas a tratamentos tópicos que nós não sabemos ainda ao certo, o tipo de substância, né, algumas altamente perigosas, e ela se expõe a um tempo ao sol para conseguir um bronzeado. Isso, além do risco, né, futuro do câncer de pele, o que a gente vem observando em algumas pacientes são queimaduras graves, né? Então, um dano muito grande para a pele, né, para a saúde da pele. Durante muito tempo, cresceu muito a procura dessas pessoas, especialmente por trás dos bronzeamentos artificiais, dentro de máquina, etc. Isso também teve restrições, né? Chegou a ser proibido em algum momento, etc. Em que situação está isso hoje? Como é que a tecnologia pode ajudar as mulheres a conseguir o bronzeado sem correr o risco de saúde? Na verdade, no passado, onde a gente não tinha estudos científicos, né, demonstrando as alterações dessas máquinas, até então não se sabia que realmente a gente estava se tratando de luzes perigosas. Com o passar dos anos, com os estudos crescendo, foi provado que a radiação dessa máquina, que é a UVA, ela também pode levar a danos, e principalmente o desenvolvimento do câncer de pele. Então, a partir daí é que foi proibido, né, os locais, os estabelecimentos que tinham essas câmeras para ofertar para as pacientes como tratamento para o bronzeado. Hoje em dia, quando a gente se depara com uma paciente que queira, né, o bronzeado, o que a gente orienta, nós temos vários medicamentos, às vezes para ela fazer o uso, né, e chegar num bronzeado mais seguro, ou os medicamentos tópicos que ela pode estar usando em casa, mas com segurança, dermatologicamente testado, e que ela vai conseguir um bronzeado artificial, né, mas através desses cremes, sem produtos químicos e sem esse bronzeamento, essa exposição do sol diretamente. O bronzeamento natural é contraindicado em todas as hipóteses. Pode haver pequenas exposições durante algum tempo, um limite de tempo, etc. Como é que é isso, doutor? Não pode em momento nenhum. Um minuto já é muito. Nós contraindicamos, é claro, tem algumas situações especiais que realmente os pacientes precisam fazer esse banho de luz, mas são situações especiais em que esse tempo é controlado. Tá? Porque uma exposição solar diária por longo período vai trazer um dano cumulativo que futuramente esse paciente vai ter um dano na pele. Não tem como. Principalmente na nossa região, como a gente estava conversando, que a gente tem uma população de pessoas com pele muito clara, né? Que realmente a gente vai observar esse dano, não tem como fugir dele. Sem dúvida. A nossa região foi colonizada, né, 100, 150 anos atrás, por italianos, espanhóis, etc., o pessoal de tendência de pele clara, né?
e que passou boa parte da vida trabalhando sol a sol, né? Trabalhando no sol, trabalhando na lavoura, por exemplo, na nossa região. E, claro, essas pessoas não sabiam de todas as prevenções que hoje as pessoas sabem, né? Mas se a gente sabe hoje, a gente tem tudo para seguir essas orientações e não correr esses riscos, não é isso, doutor? Exatamente. No passado era muito escasso essa questão da orientação, do acesso ao protetor solar, né? E as pessoas então não sabiam como fazer, qual era a forma adequada, qual o risco. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos várias campanhas, nós dermatologistas assumimos essa tarefa de estar orientando a população, de mostrar os riscos e a gravidade, que a gente não está diante de um simples problema, mas não, um problema muito grave, que chega a ser mutilante, depende do paciente, do acometimento, né, que ele vai ter. Então, hoje em dia eu acho muito abrangente, né? É muito fácil você aderir a esse hábito, a usar o protetor solar, né? As orientações acho que chegou bem mais próximo da população para ela estar se alertando ao risco de se expor ao sol. Protetor solar, a proteção ao sol, quer dizer, é alguma coisa que as pessoas devam usar todo dia, Todos os dias, deve fazer parte do hábito. Né? O que nós orientamos é o paciente estar adquirindo um fator de proteção acima de 30, estar reaplicando logo pela manhã, e dentro de um período de 3 a 4 horas está fazendo essa reaplicação. E além dessa questão só de passar o protetor, os outros acessórios que são fundamentais. Então, o uso de chapéu, óculos, né? Hoje em dia, nós temos um arsenal muito grande. Então, tem as roupas que tem o fator de proteção já, que o paciente pode usar, esses profissionais que às vezes ficam muito expostos ao sol. É uma forma de, além do protetor, ele estar colocando mais um acessório para estar se protegendo. Tem uma proteção de braço muito comum para os motoristas, né? Isso. Muitas pessoas ainda têm o hábito, embora o Código de Trânsito até não recomende as pessoas andarem com o braço para fora, mas independente de andar com o braço para fora, o sol acaba, estando o vidro aberto, acaba atingindo as pessoas ali. Existe mesmo isso, né? Existe. Existem as luvas mais compridas, camisas, né, os bonés, chapéus, a linha infantil. Então, que a gente tenta colocar essa orientação para a criança, para ela já crescer com esse hábito, né, para ela crescer sabendo a importância de não se expor ao sol e de usar um acessório para se expor. Então, hoje em dia é muita coisa que a gente tem para tentar fugir do sol. Doutor, parece que surge um pequeno conflito que eu imagino que confunda as pessoas. Muitas pessoas são indicadas a procurar o sol em alguns momentos do dia por causa da vitamina D, etc. Né? E aí, como conciliar essas duas coisas? O que nós orientamos é que, mediante de uma deficiência de vitamina D, que realmente o sol faz parte, né, da síntese, então a radiação faz parte para o paciente melhorar esse déficit. O que nós orientamos? Ao paciente expor um membro por dia, então ele fazer esse rodízio, né, de partes, e que ele permaneça mais ou menos 5 minutos apenas com essa área exposta. Já é o suficiente para esse paciente melhorar esse déficit de vitamina D dele. Não se deve abandonar essa ideia de recuperar os bons níveis de vitamina D, mas sem prejudicar o restante, né? Então é isso que a gente orienta. Em algumas exceções, algumas outras doenças de pele é importante, né? Porque, querendo ou não, o sol é um espectro de luz, é uma fonte de luz que ele pode ser terapêutico, né? Então a gente tem que saber aproveitar o benefício dele. Vamos usar a nosso favor. Exatamente. Né? Então a gente usa em algumas situações a nosso favor, mas nas outras situações a gente tem que se proteger dele porque o malefício é grande. Tá certo. A senhora falou agora no começo aqui, no começo da nossa conversa, sobre a questão das lesões pré-cancerígenas, né? Eu imagino que, trabalhando no consultório particular, e até também atende o Estado, né? Atende outras pessoas da Previdência, etc. Como é que é isso? Todas as pessoas, em que momento elas procuram o dermatologista já numa situação perigosa, com uma lesão pré-cancerígena? Normalmente é assim, já chega numa situação que assusta o médico, não? Na verdade é assim, a gente pede para os pacientes estarem passando por uma consulta dermatológica pelo menos uma vez ao ano, né, porque muitas vezes essas lesões, inicialmente, ela não é percebida pelo paciente. Né? Então a gente faz uma busca ativa, nós examinamos para ver se realmente o paciente tem alguma lesão de risco. Mas para o paciente reconhecer essa lesão, é uma lesãozinha que nós passamos a mão na pele e ela tem uma sensação de áspera.
Às vezes ela nem é elevada, ela nem tem um aumento, mas a gente vai examinar, ou o próprio paciente em casa, ele passa a mão na pele, ele já não vê que é uma manchinha, ele vê que já tem uma leve alteração muitas vezes, que você passa a mão, a sensação é que você está passando a mão numa lixinha. Então aí nós já temos que ficar em alerta e ver o que está acontecendo, né? Aquela feridinha que não cicatriza, né? Ah, eu tenho aquela feridinha, estou passando aquela pomadinha, não está melhorando. Não, peraí, a gente pode estar diante ou de um câncer de pele ou uma lesão que está evoluindo e que possa virar. E a senhora estava me dizendo que agora já existe, agora não, já faz tempo, a senhora disse que existem terapias, né? A tal da terapia fotodinâmica, né? A terapia que os médicos, a qual os médicos têm recorrido para combater as lesões pré-cancerígenas e em bom número com sucesso, não é isso, doutor? Isso. Existem inúmeros tratamentos, né, para estarmos tratando essas lesões. Mas tem alguns pacientes que têm uma quantidade muito grande, que alguns tratamentos às vezes precisam de muitas sessões para conseguirmos tratar esses pacientes de uma forma eficaz. A terapia fotodinâmica já é um tratamento que é usado já de longa data e que consiste em um paciente, na verdade, a gente vai tratar essas lesões com uma reação química. Então, o paciente ele vem até o consultório, nós fazemos o diagnóstico da lesão. Então, o que nós podemos tratar com a terapia fotodinâmica? Tanto essas lesões pré-cancerígenas, como alguns tipos de câncer de pele já. Então, aquele câncer de pele que nós falamos que é superficial, ou uma forma até que nós chamamos de Bowen, que é uma forma também de um outro tipo de câncer de pele, mas que ele ainda não é tão invasivo, nós também podemos usar essa terapia para estar tratando. Isso impede o paciente, às vezes, de ir para um tratamento cirúrgico, um tratamento mutilante, né? É um tratamento que nós podemos usar tanto a luz do sol para tratar esse paciente, então aí a gente vai usar a luz de uma forma benéfica, né? Ou com luzes que nós temos no consultório para estar aplicando nesse paciente e tratando. Então, é um tratamento que consiste em 2 etapas. Então, primeiramente, o reconhecimento da lesão, o paciente procurar um dermatologista, ser diagnosticado com alguma lesão que tem indicação. Nós passamos esse produto químico, existiam 2 que nós chamamos de ALA ou MAL, que são esses produtos químicos que nós colocamos na pele do paciente. Ou o paciente, ele aproveita não diretamente a luz, mas uma luz visível, que ele esteja num lugar que tem uma luz, não diretamente se expor ao sol. E fica por um tempo determinado com essa substância aplicada, ou no consultório. A gente aplica, ele fica um determinado tempo lá e nós aplicamos então essa luz, né, que nós chamamos de LED, a luz pulsada. Existem inúmeros espectros de luz que nós podemos colocar nesse paciente. O que vai acontecer? Onde o paciente já tem uma alteração, né, que nós chamamos de atipia, que já é um local cancerígeno, né, que possa já ter essas lesões começando, a medicação na pele do paciente com essa luz, ocorre essa reação química, em que a gente tem uma destruição, então, desse local onde é tratado de uma possível atipia, de uma possível alteração. Então, todas as lesões são tratadas aonde nós aplicamos esse produto. O importante é a consulta, o contato com o médico, com o profissional. Exatamente. Né? Então, até a gente estava brincando um pouquinho antes aqui, eu estava dizendo que o Dr. Google não é muito bom nisso, não é especialista nisso, né? Não é. Aliás, em nada, né? Nada. Nem o Dr. Google, nem algumas receitas caseiras, né? Nem alguns tratamentos que às vezes se vende espontaneamente na farmácia, que isso é muito perigoso, né? O paciente comprar e tentar tratar uma lesão que já é uma lesão cancerígena com aquele produto, ele pode muitas vezes piorar o quadro dele. Claro. Então é um alerta que nós fazemos. Procure um especialista para tirar as dúvidas e realmente fazer o melhor tratamento. Nós estamos falando, afinal de contas, do maior órgão do corpo humano. Exatamente, né? Exatamente. E ela merece todo o cuidado, né? Sim. Então, é uma área muito extensa, uma área que não tem como, né, a não ser com a roupa, a gente evitar, mas algumas áreas são impossíveis. Então, é esse órgão que fica sofrendo esse dano diariamente das luzes, do sol. Não é só o sol em si que causa essas alterações. Então, a gente tem que fazer um alerta também para as luzes, né? Então, lâmpada, aqui no estúdio, essas lâmpadas em cima de você. Então, você deve usar o protetor solar, né? A luz do computador. Então, a gente sabe que também tem um espectro de luz, a luz visível, que vem da tela do computador e que pode prejudicar. Então, tudo a gente deve fugir de todo esse espectro de luz. Doutor, é normal as pessoas, os pais levarem crianças já com lesões pré-cancerígenas no consultório? Não, é muito raro? Isso é muito raro. Ainda bem, né?
a gente tem que, para essas crianças, colocar a orientação, né? Mas pode ocorrer, mas não é... Mas é muito raro. Algumas doenças genéticas que a criança pode ter de uma forma mais precoce, mas na maioria do caso não. O que a gente observa na criança, que a gente já pode ver, são os danos solares. Então, as sardinhas que vão aparecendo, a manchinha, né? Mas e se o câncer de pele não é comum na criança? As sardas, por exemplo, as sardinhas, que chega a ser, em determinado momento, chega a ser considerado um ingrediente da beleza da criança, etc. Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Então, às vezes, quando a criança está na infância, é bonitinho, a manchinha, é o charme, né? Exato. Mas a gente sabe que por trás desse charme tem um perigo muito grande. Tá certo. Doutora Luciana Crivelin, eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, todo papo bom, conversa boa assim, o tempo acaba logo. Mas eu tenho a impressão que a gente conseguiu orientar bastante algumas das pessoas aqui que estejam nos vendo em casa sobre a importância, especialmente, de prestar atenção em si próprias, né? E, se for o caso, consultar um dermatologista, saber fazer uma avaliação melhor. Até a senhora estava dizendo, né? É importante que a pessoa tenha o hábito de fazer pelo menos uma consulta ao dermatologista uma vez por ano, né? Exatamente. Realmente é muito pouco. Nosso verão dura quase o ano todo, gente. E o verão é sempre perigoso para isso. Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença, deixá-la convidada a voltar sempre que quiser aqui no nosso programa para a gente conversar sobre assuntos tão importantes quanto esses, tão relevantes quanto esses que a gente conversou hoje. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença, foi um prazer estar aqui com você, obrigada toda a equipe. E eu acho que a nossa função como médica, como especialista, está alertando a população, me coloco à disposição para vir falar de outros temas. Pois eu estava conversando com a doutora Luciana. Tem vários temas. Um pouco antes aqui, a senhora falou, por exemplo, do vitiligo, é uma doença que acomete algumas pessoas, é uma despigmentação, né, de parte da pele, é uma coisa complicada. A psoríase. Sempre tem assunto importante. Então, fica convidada para a gente oportunamente estar conversando sobre isso, tá certo, foi doutora? um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer foi meu. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.